Pessoal, a gente vai falar ainda sobre o MP junto aos tribunais, semana 12, dia 7, parte 2, questão 11. É inegável que o Ministério Público ostenta, a partir da Constituição Federal de 88, especial posição na estrutura do poder estatal. Correto. Sendo instituição que se baseia na unidade, é um dos princípios, correto. Dessa forma, é possível a integração. Vamos ver. Nos quadros do Ministério Público junto ao TCDF, de promotor de justiça do DF Territórios. É possível? Não. Então veja, está caindo para procurador aqui, ó. Então, procurador, mas o que o examinador sempre vai tentar enganar? Que o Ministério Público que atua junto aos tribunais de contas aí da União, dos estados e do DF, eles integram a carreira do Ministério Público Comum. Resposta: sempre estará errado, porque não integra, não vincula, são duas carreiras distintas, exceto que esses membros do Ministério Público junto ao TCDF, eles vão ter as mesmas prerrogativas, direitos e garantias previstos na Constituição Federal. Ponto final, ok? Então, errado porque não pode integrar. 12. O Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal deve ser necessariamente integrante da carreira, indicado em lista tríplice pelo TCDF. Então, se o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ele tem os mesmos direitos e garantias previstos na Constituição Federal para o Ministério Público Comum, então sim, ele vai ser integrante da carreira, correto? Indicado em lista tríplice por quem? Pelos integrantes da carreira, ou seja, pelos membros, pelo Ministério Público, junto ao, no caso aqui, TCDF. Ok? Então, questão erra por causa que ele é indicado em lista tríplice pelos membros do Ministério Público e não pela lista tríplice pelo TCDF. TCDF inclui, por exemplo, conselheiros do tribunal, e os conselheiros não indicam aí o integrante da carreira. Então veja, a primeira parte ali que vai falar dentre integrantes da carreira para compor aí a escolha na lista tríplice, para compor a lista tríplice da qual sairá a escolha do Procurador-Geral. Pronto, então são integrantes da carreira, questão nessa parte está correta. Lá no artigo 48 da mesma Constituição, obviamente, o PG junto ao Ministério Público do Tribunal de Contas será indicado em lista tríplice por quem? Pelos integrantes da carreira. Ok? Então, se eles são integrantes da carreira, ele não é lista tríplice indicada. Então aqui, ó, quem indica é os integrantes da carreira, não o TCDF. Então, questão errada. 13. O Ministério Público junto ao TCDF tem garantia a sua participação na composição do plenário da Corte. E agora? Que é? Ele está falando sobre a composição, não está falando sobre a participação, ok? Perdão, não estava falando da participação na composição, mas não na participação das sessões do plenário. Está falando assim, olha, dentre o pessoal lá que são os conselheiros, certo? São na composição do plenário. Quem compõe o plenário aqui, então, são quem? São os conselheiros, porque é o TCDF. Então aqui, composição, temos na composição os conselheiros, ok? E ele diz então que o MP tem garantida a sua participação. Então aqui dentro, dentre os conselheiros, vai ter alguém que era do MP junto ao TCDF, certo? Será que temos? Vamos ver. No
no regimento interno aí vai cair aí, está prestes a sair um concurso muito bom aí que é o TCDF, vai cair o regimento interno de lá, e aí vai dizer que o artigo 2º que é competência aí encaminhar ao governador lista tríplice dos auditores ou dos membros do Ministério Público junto ao tribunal, candidatos à vaga de conselheiro, escolhido segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Então, aqui é garantida a participação na composição do plenário da corte? Resposta: sim, é garantida. Então ele vai formar esta lista tríplice aqui. Então a questão está correta. 13 e 14 agora. A Constituição da República assegura aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas os mesmos direitos e vedações dos membros do Ministério Público em geral. Correto? Correto. 15. O Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas possui legitimidade para requerer perante os órgãos judiciários competentes a suspensão de decisão liminar que determine o seu afastamento no exercício da função. Então esse daqui que houve, pessoal, isso daqui é um julgado lá do Tribunal de Contas do Goiás. O pessoal pegou aí, o CESP pegou esse julgado aí do STF, da STJ, perdão, e inclusive aqui ele coloca a jurisprudência do STF, mas é do STJ. Então ele pegou esse julgado e traz aí o entendimento em cima desse julgado. Veja só. Legitimidade ativa do Procurador-Geral de Contas do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Então, mesmo tendo sido afastado por força de decisões impugnadas, dado que a jurisprudência tenha reconhecido a legitimação do titular em uma função pública para requerer segurança contra ato do detentor de outra, ou seja, nesse caso aqui foi o quê? O que ocorreu nesse caso? Lendo o julgado lá, o governador do estado exonerou ele para nomear um outro ad hoc, outro que nem pertencia ao quadro aos quadros da carreira, certo? Ou a carreira aí, ok? Então aqui ele está falando que a legitimação do titular, que é ele, que é o procurador-geral, em uma função pública para requerer segurança contra ato de detentor de outra, que é quem? O governador do estado do Goiás, no caso aí, tendente a obstar, impedir ou usurpar o exercício da integralidade de seus poderes ou competências. Então, a solução negativa importaria em subtrair a apreciação do judiciário, lesão, ameaça a direito. Então, nesse caso, então vai ter o que? Há de se reconhecer, aqui está o cerne da questão, a legitimação do titular de uma função pública para requerer a suspensão da execução da medida liminar. Então, está correto, exatamente o que está dizendo aqui, ó. Então, ele tem competência, possui legitimidade, portanto, para a suspensão da decisão liminar que determine seu afastamento do exercício da função pública. Questão correta, portanto, questão bem avançada aí, ok? Porque ele trouxe um julgado, mas veja o nível da questão que nós estamos trazendo para você, ok? Então, cai uma questão dessa aí, certamente não vai cair para você, se você não for numa carreira que requeira, tem um requisito, novamente estou falando isso, tem requisito como bacharel em direito, difícil cair para você. Caiu, o examinador está louco, você tem condições de acertar aí mesmo ele estando louco, ok? 16. A Constituição prescreve ser o MP instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Para cumprir seu relevante papel constitucional, o MP foi devidamente instrumentalizado com poderes e garantias, sendo também previstas vedações a seus integrantes. Julgue o item, nem precisava ter lido tudo, né?
O MP, com funções junto ao Tribunal de Contas, tem legitimidade para promover a ação civil pública para a proteção de patrimônio público e social quando no desempenho das suas atribuições tiver conhecimento e acesso a documentos comprobatórios de fraudes que tragam prejuízo ao erário. Então esse Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ele tem legitimidade para promover a ação civil pública? Resposta: não. Então ele tem as suas competências, estão relacionadas às atividades aí do Tribunal de Contas. Então, olha, está assente o STF, a jurisprudência deste STF, que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas possui fisionomia institucional própria, que não se confunde com o Ministério Público comum, seja os estados, seja o da União, o que impede a atuação, ainda que transitória, de procuradores de justiça nos tribunais de contas. Então, nem os membros do Ministério Público comum podem atuar nos tribunais de contas, e nem o inverso, que é o que? O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não pode propor aí, então ele não tem competência, ele não tem legitimidade para propor então aí uma ação, para promover uma ação civil pública, ok? Então a questão está incorreta porque não tem legitimidade. E assim terminamos a nossa questão, a nossa bateria relativas aí a essa matéria, ok? Então vamos para a próxima semana agora, beleza, meu povo? Um abração, fique com Deus.